Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Professor Thiago Diana, eu estou aqui para resolver com você uma questão altamente recorrente no conteúdo de história. Ô, gente, dá uma olhada nessa questão para você ver o quanto ela é recorrente. A nossa questão escolhida, ela trata de história do Brasil e a temática envolve assuntos sobre escravidão. Ô, gente, a prova de Ciências Humanas do Enem vai ter uma questão que trata sobre escravidão, sobre os processos de libertação e que podem incluir ainda Brasil colônia ou mesmo o Brasil República no processo de libertação. Vamos para essa questão para a gente não perder tempo. Dá uma olhada aqui. Diversos projetos abolicionistas invadiram a cena política brasileira no último quarto do século XIX. O de André Rebouças foi um dos mais radicais, talvez por isso tenha acabado derrotado. Dedicado a compreender os mecanismos que emperravam o desenvolvimento do país, chegou à conclusão de que vivemos um bloqueio estrutural para a emergência de indivíduos livres e que a libertação dos escravos por si só não seria suficiente. Pessoal, os contextos da prova do Enem tratam de questões políticas, sociais e econômicas. Ele está falando da libertação, século XIX. A libertação dos escravos acontece no século XIX, já lá na reta final, no ano de 1888. Só que é algo processual. Então dá uma olhada no item, ele quer saber desse processo. Dá uma olhada no enunciado. O relato acima sintetiza a ideia de André Rebouças e caracteriza uma construção histórica que acabou sendo concretizada à medida que a ideia de André Rebouças, que fala no texto base, ela traz para a gente uma noção sobre o processo de libertação. Letra A. A chegada da liberdade veio acompanhada com processos estatais de integração e desenvolvimento do ex-cativo. Ô, gente, não se esqueça, a libertação dos escravos no Brasil é um processo que para com a ação burocrática de libertá-los. Você não tem uma política pública de integração, então não existe essa tentativa. Não é a assertiva A, o distrator A, de jeito nenhum. Letra B. Observada a realidade brasileira do século XXI, vivemos hoje em uma democracia racial e os problemas raciais foram superados. Ô, gente, não tem essa. Olha para a sociedade brasileira, olha as etnias formadoras. Não tem essa de falar que as 3 etnias formadoras vivem em harmonia e que elas têm oportunidades iguais, porque isso não acontece. A democracia racial foi criada no século XIX para o século XX, nos contextos do Gilberto Freire, e não passa de um mito, tá bom? Não é a letra B. Letra C. A construção do abolicionismo é feita por diferentes fatores. Até aqui tá legal. Sendo o principal as pressões inglesas e o senso de direitos humanos daquela sociedade. Pessoal, tem pressão inglesa sim, mas não se esqueça, o principal agente transformador e possibilitador de liberdade é o próprio escravo, é o negro que está lutando sobre algo que é importantíssimo para ele, a sua própria liberdade. São muitos os fatores, a pressão inglesa para ter mais mercado consumidor é uma delas, mas eu não posso esquecer a Guerra do Paraguai, entre outras questões que vão ser altamente importantes e estratégicas para essa libertação acontecer. Então a gente não marcaria a letra A, não marcaria a letra B, não marcaria a letra C e a gente chega agora na letra D. Dá uma olhada na letra D. Analisados os índices gerais qualitativos e quantitativos da população brasileira, possível constatar a existência de iguais oportunidades e processos de valorização para as etnias formadoras. Ela volta a falar sobre esse processo que não é de tanta igualdade assim. Por mais que a Constituição Federal de 1988 tente, gente, na atualidade, minimizar, democratizar acessos, essa cidadania plena só vai ser conquistada por meio de diferentes políticas públicas e por meio de um longo caminho. Não é, pessoal, a alternativa D. Agora vamos para a alternativa E, que vai acabar sendo a alternativa certa. Dá uma olhada. A libertação dos escravos foi seguida por um intencional processo de embranquecimento da população brasileira e marginalização
do antigo agente escravizado. Isso é a cara da sociedade brasileira do final do século XIX, início do século XX. Gente, imigração subvencionada, a vinda de gente de fora, um projeto de embranquecimento seguindo as premissas de que a Europa é melhor, darwinismo social e etnocentrismo. E aí, gente, a libertação acontece, mas ela não vem acompanhada de integração. Muito pelo contrário, ela vem acompanhada por um processo paulatino de quê? De principalmente exclusão, que vai ser a cara da República Brasileira com os processos de marginalização e formação das primeiras favelas nos grandes centros urbanos. Pode marcar, alternativa correta, letra E, vai ter uma questão assim na prova do Enem, pode olhar e pode mandar bem demais lá. Me despeço aqui, muitíssimo obrigado, um abraço, gente, valeu, tchau!